12h12, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 1º de julho, né? É um grande prazer de estar aqui com vocês no nosso 9º dia do Ideando, né? Hoje iniciamos a fase da prototipagem, né? Hora de materializar as ideias uau, né? Aquelas que realmente façam a diferença e gerem valor, né? Para os nossos negócios. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Fabiana Carvalho, e junto com o nosso time da Clarideia, a Ana Pires, a Kátia, a Dora, a gente vai explorar aí as técnicas para priorização das ideias e estruturação de um escopo de mock-up, né? Isso para podermos tangibilizar as ideias de forma rápida e com baixos investimentos, né? Que é o que a gente, de fato, precisa, né? Fazer um teste rápido aí com baixo investimento para que a gente tenha bons resultados. No nosso último encontro, né, nós abordamos diversas ferramentas, né, nos últimos encontros, né, do mês passado, a gente abordou diversas ferramentas de ideação, como o Brainstorm, o Crazy 8, o Scamper, o pensamento lateral, soluções análogas, né, então o que trouxe para a gente diversas possibilidades de criar ideias que nos inspiram em outras fontes, né, buscando sair do convencional e gerar algo novo que realmente traga valor para o negócio. E para entrarmos na etapa de prototipagem, é importante a gente revisitar o nosso problema, né? O que estamos de fato querendo resolver, para que a nossa prototipagem seja com foco, né, na questão que a gente quer trabalhar. Tá? Então, durante o Ideando, alguns aqui estão na primeira vez aqui no ao vivo, mas a gente já tem alguns encontros que a gente já está trabalhando com o desafio do nosso participante, o Walter, que está aqui conosco, sobre o lixo eletrônico. Eles nos trouxe um desafio que era de como poderíamos estimular os usuários de eletrônico a darem um destino adequado ao resíduo, considerando melhorias na logística de coleta ou retirada, na educação e na gamificação da entrega. Então, esse foi, né, o desafio que o Walter trouxe para a gente, e a partir daí a gente veio, né, trazendo como referência para a gente fazer insights aí junto ao nosso trabalho aqui no IDEAN. Então, diversas ideias foram levantadas ao longo, né, do processo de ideação, e está na hora da gente priorizar. Tá? A maneira mais simples dessa priorização é organizando as ideias, distribuindo por categorias, né, por afinidades, para que depois a gente faça uma priorização. Tá? E como é que a gente, né, fazendo isso, já trazendo o desafio do Walter, que a gente levantou diversas ideias, como, por exemplo, a criação de um jogo para incentivar a coleta, a pontuação e cashback ou cupons, né, e a gincana digital, onde condomínios e bairros ou cidades, né, concorrem por recursos de um fundo verde, né? Essas ideias a gente já buscou aqui categorizar, né, organizar em categorias para facilitar identificar aonde tem afinidades entre elas. Tá? Então, nesse caso, a gente pegou essas duas ideias e categorizamos, colocamos na categoria gamificação. Uma outra categoria que foi logística, por exemplo, onde temos, né, a ideia aqui dos pontos de coleta integrada, os pontos autônomos de recebimento de equipamentos e bonificação, né? E por aí vai, a gente vai definindo essas outras categorias aí, como de materiais, né? Para que a gente vá, né, facilitando esse processo de identificar como as ideias têm afinidades, como elas se relacionam, né, para a gente agregar cada vez mais valor para o que a gente está trazendo de solução. Depois de organizado, tá? Como a gente sempre estimula que o trabalho seja coletivo, seja em grupo, a gente pede para que cada participante tenha 3 votos para escolher aquelas ideias mais promissoras, mais impactantes ou mais relevantes para a solução do problema que a gente quer tratar. Então, aquele problema, né, do Walter, a gente precisa priorizar aqui, diante de todas essas ideias, quais aquelas mais promissoras para resolver o problema em questão. E aí, de forma muito simples, cada um tem 3 votos, cada participante vai lá, e a gente utilizou aqui as bolinhas, poderia ser X, poderia ser adesivo, de qualquer forma,
né, que você vai e seleciona as 3 ideias que sejam mais interessantes para você. E a partir daí, então, você tem uma priorização, né? A gente identifica aquelas que foram mais votadas e a gente também vê se é possível combinar essas ideias para que a gente tenha uma solução mais rica, tá? E aí, o que é que vocês acham? Será que dessas ideias aqui apresentadas, e selecionadas, né, as mais votadas, a gente consegue fazer uma combinação? Né? Será que a gente consegue, né, encontrar uma solução que juntas gere mais valor e tragam melhores resultados para o desafio que a gente tem em questão? Então, coloquem aí no chat o que é que vocês acham, né, enquanto a gente vai tocando, né, aqui o processo. Então, essa é uma forma onde a gente vai poder, a partir dessa priorização, a gente seleciona aquelas ideias que foram mais votadas e vê se é possível combinar e descreve uma solução que, de fato, né, seja a solução para esse problema tratado, tá? Então, essa é uma forma de priorizar. Um outro caminho é a priorização de ideias utilizando a matriz, né, 2x2, que a gente usa muito com os critérios impacto e esforço, mas pode ser usado com qualquer critério que seja relevante para o negócio da empresa, da organização. No caso, a gente utiliza muito impacto e esforço, que de uma forma bem simples a gente consegue, né, ter um resultado bacana. Então, o que é que a gente pode observar? No eixo horizontal, a gente tem um nível de esforço e no eixo vertical de impacto. Para cada quadrante, a gente tem um direcionamento do que é que deve ser feito com aquela ideia. Por exemplo, se o esforço é baixo e o impacto é baixo, né, então dá para testar rapidinho, né? Então, a gente já sabe que o impacto tem impacto, mas é baixo, mas o esforço também é pequeno, dá para a gente fazer rapidamente, né, a ação, né, e testar para ver o que acontece. Se o esforço é baixo e o impacto é alto, olha, é isso que a gente chama aí da cerejinha do bolo, né? Aquela que pode surpreender com um pequeno esforço que a gente faça, né? Então, ela é bem interessante da gente ter ideias que, de fato, tenham pouco esforço, né, e alto impacto. E se o esforço é alto e o impacto é alto, né, que a gente tem no quadrante aqui que está azulzinho, né, a gente vê que aqui tem os potenciais projetos de inovação que podem alavancar os negócios. Aí estão, né, bons insights. E, por fim, aqueles que o esforço é alto e o impacto é baixo. É o que a gente chama aí de uns abacaxi, né, umas ideias que precisam ser repensadas, que não devem ser tratadas nesse momento, né? Então, assim, deixa ela lá que, né, tem que ser revisitada, para que a gente não invista esforço em algo que, de fato, não dê um impacto interessante, né, para o problema que a gente quer tratar. E aí, quando a gente já traz aqui mais uma vez, né, o nosso desafio aí do Walter, né, já abraçamos totalmente aí o desafio do Walter como nosso, né, a gente analisa a ideia, então, aqui, né, trazendo aqui a ideia dos pontos de coleta integrado, podemos dizer que ela exige um esforço relativamente baixo, pois já existem pontos de coleta de material reciclável distribuído, pelo menos aqui na cidade de Salvador, pode ter nas redondezas do Walter, né, que fica lá em Juazeiro, mas o impacto também é relativamente baixo, pois ele não resolve o problema como um todo, né? Porque as pessoas precisam ser motivadas para levar o equipamento até o local, que isso foi uma das questões que o Walter sinalizou, né, lá na região dele, né, que não tem, as pessoas precisariam de uma motivação para levar esse equipamento, né? Ou seja, dá para a gente testar rapidinho uma articulação, né, com instituições que já faz coleta, né, já faz a gestão desses pontos de coleta para incluir esse tipo de equipamento. E aí, Walter, não necessariamente precisa ter na sua região, mas identificar, por exemplo, aqui em Salvador tem algumas instituições que fazem isso, né, pública ou privada, né, e de repente ver de que forma que isso pode ser levado aí para a região, né, para a sua região. É uma coisa que de forma articulada se consegue, né, ter essa iniciativa já, primeiro passo, né, sendo encaminhado.
tá? Já a ideia de estruturação de um Fab Lab nas escolas é algo que pode gerar um alto impacto, né? Entretanto, também exige um esforço maior, pois é uma iniciativa que precisa de toda uma articulação com escolas, com Secretaria de Educação, com formação de professores e alunos, o que vai exigir um esforço maior na estruturação deste projeto, né, de inovação, né, e que vai trazer, de fato, impactos, né, bem relevantes. E o importante também é fazer uma análise se essas ideias, mais uma vez, se elas podem ser combinadas, para que depois vocês possam ordenar aquelas que serão testadas primeiro, né? Então, aquelas que são de rápido teste, né? A gente vai lá e testa ela inicialmente, mas também já podemos estruturar esses projetos, porque, né, eles têm um impacto mais relevante e a gente precisa de esforço do time para implementar isso. Então, uma vez definida a solução, então, olha lá, a gente tem que, né, combinar essas ideias para que a gente desenvolva uma solução. Então, uma vez definida essa solução, né, a ser testada, a gente vai estruturar o protótipo. Os protótipos, eles são construídos para ajudar a pensar, a tornar as ideias reais e tangíveis de forma rápida e com baixo investimento. Os primeiros protótipos é o que a gente chama de protótipos rústicos, aqueles que começam a dar forma à ideia. Vale tanto para produtos como para serviços, processos ou qualquer tipo de inovação. Fazer uma prototipagem, ela é fundamental, tá? Para um primeiro momento de prototipagem, a gente desenvolve um mapa conceitual, né, para definir qual é esse escopo desse mockup que se quer desenvolver. Né, mockup é o protótipo em si, a maquete, né, a representação daquilo que a gente quer desenvolver. Pode ser em papel, pode ser físico, pode ser de diversas formas, pode ser todo digital, né, vai fazendo lá no formatinho digital, seja lá como for, né, esse protótipo, esse mockup, ele precisa existir. E então a gente faz um primeiro passo desse mapa conceitual, né, e aí já fazendo um exercício aqui com vocês, né, do nosso desafio, onde aí é já a solução que a gente traz aqui para o Walter, é um game educacional para orientar e estimular os usuários para o descarte responsável e consciente do lixo eletrônico, tá? E aí, então, essa é a nossa ideia central. E o que mais vai conter nessa ideia, né, tendo isso como central? Então, a gente tem que ter um sistema de coleta, que pode ser in-house ou in company, né, indo lá na empresa ou na residência coletando, ou pode ser nos pontos fixos compartilhados, né, como a gente já viu. A gente tem a questão da gamificação, que a gente pode ter pontuações na entrega do equipamento, como podemos também ter pontuação extra para equipamentos seminovos, porque vai exigir bem menos, né? Então, poxa, a gente já estimula que aquele, ao invés de deixar guardadinho, aquele equipamento que ainda está em bom estado de uso, ele já seja direcionado para a reciclagem. Isso é uma coisa bem legal, mas aí ele já garante um ponto extra, porque a gente já estimula isso. Um outro aspecto é a questão da segurança e rastreabilidade. A identificação do destino e a entrega, né? E uma entrega de um certificado para o doador, por exemplo, né? A criação de Fab Labs para a descaracterização do equipamento, né, dos dados, na verdade, e o reuso desses equipamentos, e, posteriormente, a doação da comunidade. Então, assim, o quanto que aqui a gente já está entrando em detalhes de como essa solução tem que se comportar. Né? Eu tenho que estar preocupado com a segurança dos dados, o que é que vai ser feito com os dados que tem naquele equipamento, né? Da rastreabilidade, porque o doador quer saber para onde está sendo direcionado. Então, ter esse certificado, né? O doador vai ganhar um certificado para onde ele destinou aquele equipamento, é uma coisa muito legal. E assim a gente vai detalhando, né, no mapa a nossa solução. Essa é uma forma de ter esse mapa, né, conceitual aí, bem estruturado, o que já nos traz, né, uma série de insights e de detalhes que a solução já se apresenta para a gente. Lembrem que aqui a gente já traz vários daqueles insights que lá atrás, na fase da inspiração, a gente trouxe, né, entre a inspiração e ideação, a gente definiu alguns insights, a gente já traz esses insights para que na solução eles sejam contemplados, tá? Aqui uma coisa muito importante, porque
forma muito bacana na prototipagem é fazer, lógico, e no formato de storytelling é muito legal, né? Agora, eu me antecipei aqui com relação ao assunto do próximo encontro, né? Aí, Dorinha, pode passar o próximo slide aí, né? Mas apenas para vocês aqui terem uma degustação, tá? Eu trouxe aqui um storytelling, né, do nosso exemplo de um usuário aí que está cheio de computador, celular, e aí que se pergunta, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Dentro da minha casa, ocupando espaço, não sei o que eu faço, né? Aí ele diz assim, eu vou pedir para a Reciclatec, né, já criei um nome aqui, já inventei um nome, para vir buscar aqui na minha casa. Assim eu terei segurança dos dados e do destino desse equipamento, para onde ele vai. E lá na FabLab, que são parceiros dele, eles vão saber o que fazer para dar um novo uso para esses equipamentos. E, além disso, os equipamentos são doados para a comunidade, para aqueles que não têm equipamentos eletrônicos e, assim, né, podem estar fazendo uso. E cada equipamento doado, eu ganho pontos que podem ser trocados para diversas recompensas de parceiros, né, da Reciclatec. E, no final, todos saem ganhando. Eu, a comunidade e o meio ambiente. E aí, o que é que vocês acham? Então, assim, o storytelling é bacana porque eu posso pegar isso aqui, assim como um mapa conceitual, e validar com o meu usuário, com o meu potencial usuário. Isso aqui faz sentido para vocês? Né? Então, isso aqui é muito bacana, né? No storytelling da gente poder trazer isso dentro da jornada do nosso usuário. Mas é um assunto da próximo encontro, não é hoje que eu vou explicar como é que a gente faz, não. Foi só uma degustação aqui para vocês, né? E que eu acho muito bacana, né? Da gente se inserir nessa jornada do usuário, né? E perceber se a nossa solução faz sentido, até mesmo antes de testar, né? Com eles. Tá joia? Então, é isso aí, pessoal. A gente, né, conclui hoje a nossa agenda. Eu espero que tenha sido muito proveitoso aí para todos vocês. A gente segue na nossa comunidade do Telegram, tá? Temos um lembrete importante. Nossos próximos encontros serão diretamente no YouTube, tá? Pelo nosso canal do YouTube, não pelo Meet. A gente vai mandar, né, o novo link para vocês aí na semana que vem. A nossa playlist do Ideando está disponível no canal da Clarideia, no YouTube, tá? Então, se inscrevam no canal, porque aí vocês recebem lembretes lá, né? E aí fica super bacana para vocês. Para aqueles que não fazem parte da comunidade do Telegram, façam parte, tá? Que a gente está sempre compartilhando as apresentações que a gente aqui utiliza, a gente vai trocando ideias por lá, tá? E esse é um canal que a gente tem aí de acesso aí de vocês mais rápido, né? E a qualquer momento vocês podem nos acionar, tá bom? Aproveitamos para pedir que vocês todos preencham a avaliação desse encontro, né? Aí com o QR Code e o link aí da nossa avaliação, para que a gente possa estruturar cada vez mais o nosso Ideando para vocês. Tá? Agradeço imensamente a participação e a presença de todos. A nossa próxima agenda será no dia 8 de julho, no mesmo horário, às 12h12. Tá joia, gente? Até lá!